Bom, o Lucas Ribeiro mandou uma aqui. Pesada. Capciosa. Difícil. Aqui, ó. Sâmia, se o socialismo barra comunismo é bom, por que pessoas fogem de Cuba para Miami e da Venezuela... De Cuba para Miami e da Venezuela para os países vizinhos? E não o contrário. E como vocês conseguem defender um país que limpar a bunda com dinheiro sai mais barato do que com papel higiênico na Venezuela? É que o dinheiro vale tão pouco que o papel higiênico vale mais. Eu tava com dificuldade de entender essa última construção. Cara, eu acho que isso é um argumento, com todo respeito ao Lucas, muito simplista, assim. Por que as pessoas, então, saem de lá? Então, por que as pessoas saem do Brasil? O Brasil é um país capitalista. Por que as pessoas não querem mais morar aqui? Por que sei lá, um americano, o cara mora nos Estados Unidos... Não... Gente, claro, individualmente, as pessoas podem ter muitas críticas ao modelo de sociedade que está implementado. Mas isso, o indivíduo, para mim, não é essa régua universal. Ou seja, por isso é muito ruim. Por isso, o socialismo é pior do que o capitalismo. Eu acho que isso é uma bobagem. Segundo, que eu acho que... Eu me reivindico socialista, acho que o capitalismo, da forma como ele se apresenta, a sua estrutura é uma merda, porque ele coloca o lucro acima da vida. A lógica do cada um por si, ele leva à concentração de renda, a desigualdades profundas na sociedade. A lógica do mercado é uma lógica individualizante, que não visa assegurar direitos. Por esses, assim, de forma geral, por isso eu acho que o socialismo ele é melhor do que o capitalismo. Mas por que um é excludente do outro, assim? Porque eu não vejo dessa forma, assim, como se o socialismo seja uma coisa que se implementar o capitalismo acaba. Porque, primeiro, o que é socialismo de verdade, né? Eu acho que a gente tem uma concepção, que é a concepção histórica, né? Que você vai pegar a China, sei lá, os países que implementaram aquele socialismo da União Soviética, que foi um fracasso, né? Não tem como contestar isso. Mas o socialismo, hoje em dia, pelo menos na cabeça do jovem, ele evoluiu muito mais por uma preocupação com o próximo e saber que existem coisas além do progresso estrutural da economia e financeiro, e que eu concordo com a crítica que isso está meio jogado na sociedade hoje. Eu não concordo que é por causa do capitalismo em si. Eu acho que isso é por causa da natureza humana e de como a política está sendo construída. Mas eu acho que é importante que pessoas tenham essa visão de se preocupar com o todo, entendeu? Não dá pra gente ignorar. O indivíduo é muito importante, eu acho que é a parte mais importante da sociedade, mas a sociedade é uma quantidade vasta de indivíduos. Não tem como ignorar que isso... por ter muita gente, isso muda a regra do jogo e a gente tem que se preocupar com esse fator. E eu acho importante. E essa é a parte do socialismo que eu me identifico, sabe? Eu acho que é legal. Eu gosto dessa... Pô, vamos se preocupar com os outros. Vamos pôr uma renda mínima aqui, porque não só é uma questão de se preocupar com os outros, mas eu ainda acho que é uma questão capitalista interessante também, porque você fomenta a economia de uma maneira inteligente, mas também vem de um sentimento de não vamos deixar ninguém para trás, sabe? Eu acho isso importante. Mas o socialismo e o capitalismo, eles não são diferentes um do outro. Você vê que na China, o capitalismo reina lá, né? Foi assim que eles entraram no cenário político de verdade. Foi assim que eles conquistaram poder e autonomia. Foram implementando sistemas capitalistas em algumas regiões. Então eu não vejo o capitalismo como uma briga contra o socialismo, assim. Eu acho que um pode existir ao mesmo tempo que o outro, como ideias, como fatores da humanidade, sei lá. Acho que o capitalismo se baseia na troca de mercadoria, né, e na exploração do trabalho para poder se constituir enquanto um sistema. Ou seja, as pessoas elas não trabalham no que elas gostam, e o trabalho delas não é voltado para o que a sociedade precisa necessariamente. Eu não concordo. É voltado para aquilo que o patrão precisa, e o quanto ela recebe tem a ver com a capacidade ou a vontade de pagamento do seu patrão. Quanto maior a desregulação do mercado, mais frágil fica essa relação para o indivíduo. Mas você acha que o patrão... E essa lógica... Desculpa. Não, imagina, só para ver... Essa lógica... eu discordo completamente. Não entendo, mas você acha que o patrão, ele toma as decisões de acordo com o que ele quer? Ou ele toma as decisões de acordo... Claro que com o que ele quer, é óbvio, né? Mas de acordo com o que ele sente que a vida está demandando dele. Com o que ele pode, seria. Porque você falou que o sistema capitalista não visa
colocar as pessoas para trabalhar no que é necessário. Eu discordo muito disso, na verdade. Porque a partir do momento que você tem a indústria que são importantes para a sociedade se desenvolvendo, você tem a prova que o que fomenta dentro do mercado é que o que existe demanda. E a demanda ela não vem dos desejos do patrão. A demanda ela vem das necessidades da população. Sim. Podem ser necessidades supérfluas ou não. Na maioria das vezes não são. Elas precisam comer, precisam de eu saneamento, acho de que energia. essas necessidades no capitalismo, elas se voltam para as necessidades de lucro de uma classe, de um segmento da sociedade. Não necessariamente as necessidades da sociedade. Por exemplo, você falou do tema das indústrias. O Brasil passa por um processo profundo de desindustrialização. Outra palavra meio... Caralho, tirou uma... Desindustrialização. E não é o que o país precisaria. Seria muito importante, por exemplo, que o Brasil investisse em áreas estratégicas como ciência e tecnologia. Ou pensar mesmo a área de desenvolvimento tecnológico para a saúde, já que a gente está no contexto de pandemia. Mas não necessariamente é o setor mais lucrativo. Então, eu acho que a forma como a economia se organiza num país capitalista, ele não é voltado para essa necessidade social. Ela é voltada para onde o sujeito vê que tem espaço de lucratividade, de acumulação de riqueza. E essa é uma lógica que... Mas o Estado não dificulta também mas isso é culpa do o surgimento capitalismo, né? dessas paradas? Porque, ó, vamos lá, a Ford deu aquela... Eu não sei se eles saíram de fato, mas deu aquela ameaçada de sair lá Uma merda, né? Muita gente desempregada. por causa de imposto. E porque, assim, a gente sabe, a gente convive com isso aqui, que, porra, pra empreender no Brasil é foda, maluco. Então imagina você empreender no Brasil com uma parada que você sabe que não é tão lucrativo. Por exemplo, você vai investir em ciência e tecnologia, é menos lucrativo que bebida. Vai, talvez. Sim, imagino que sim. Então, porra, tá bom, mas se eu fosse um cara que eu amo ciência, mas fosse facinho empreender, talvez eu fosse. O problema é que aqui o Estado pesa demais. A gente tem um lance aqui que a gente vende umas camisas no site e a gente queria vender um preço maneiro que todo mundo, que a gente não lucrasse insano. E, porra, a gente vendeu 300 camisas e, no fim, lucramos 3 mil reais. Isso significa que a gente não consegue pagar nenhum funcionário. Tá ligado? Tá ligado? Entendi. Então assim, a gente não consegue... Porque, assim, tem um lance do ICMS. Aí o Brasil é uma bagunça fiscal fodida. Se eu for mandar daqui pro Ceará, eu tenho que pagar o ICMS e eu tenho que pagar um negócio que é o aviso que eu paguei o imposto. Entendi. Então é um bagulho que tu fica, caralho, é muito difícil. Aqui é foda. Mas Então, não, desculpa, quero te interromper. Porque daí eu acho que é um outro debate, tem a ver com a carga tributária no país, a forma como se organizam os impostos. não, mas você é obrigado a gostar de imposto, porra, tá de esquerda. Eu acho que tem que ter imposto, mas eu acho que não tem que ser definitivamente como ele é hoje no Brasil. Tem uma promessa de reforma tributária de séculos no Congresso que nunca foi adiante. Mas eu defendo que ela saia do consumo, que é onde fica hoje concentrado os impostos no Brasil, sim. e vá para renda. Também acho, é E isso. pro lucro, e aí não é o lucro dos seus 3 contos das camisetas. É lucro de banco, lucro de grandes acionistas. Não, que seja esses caras não são taxados. Não, porque não Esses dá caras pra ganham taxar grana esses caras. pra cacete com base na riqueza da população inteira. E eles não são sobretaxados. Agora, o pobre que ganha menos de um salário mínimo tá pagando imposto se ele tá bebendo uma água. Se ele conseguir comprar água, porque a coisa tá braba hoje. Exatamente, você tá falando é real, porque é fácil fazer essa conta. É assim, vamos lá. Se eu ganho 50 mil reais e pago, sei lá, 5 mil reais de imposto, de qualquer, sei lá, qualquer coisa aí, eu tô pagando menos imposto que o cara que ganha 1.000 reais e paga verdade. 400 reais, 500 reais de imposto. Proporcionalmente você paga muito. Aí se cai sobre o consumo, sei lá, eu comprei um celular. Se eu comprei um celular, se uma pessoa com um salário mínimo comprar um celular, ou um cara milionário comprar um celular, a gente está pagando exatamente o mesmo. Isso. E a carga tributária fica toda concentrada em necessidades humanas, de consumir, de se alimentar, de se comunicar, que seja. Bom, então aí a gente concorda pra caralho. Sim. Legal. Então vou fazer uma nova propaganda. Entrem aí, pessoal. Reforma tributária solidária. É esse o nome que a gente dá, que é a inversão da pirâmide. E aí os economistas chegaram à conclusão de que, com isso, você aumenta a arrecadação do Estado
se você tirar do consumo e for sobre a renda e sobre o lucro, e grandes propriedades tipo iate, jatinho. E as pessoas mais pobres pagam menos, as mais ricas pagam mais e o Estado ganha mais. E todo mundo começa a poder entrar no jogo de novo. E os mas produtos agora, sério, eu falei mais brincando, baratos, mas ficam mais dá uma olhada acessíveis. depois, é bem assim. Acho que é um site mesmo que chama Reforma Tributária, não sei, enfim, o Google resolve depois. Mas eu acho bem legal, porque aí você não precisa ir tanto para um debate, aí não se trata nem de discutir o modelo de sociedade, se é socialismo ou capitalismo. A gente está falando do modelo tributário brasileiro, que é um debate que eu acho super justo de ser feito e não é justo da forma como é hoje. Com certeza, Concordo totalmente. Com certeza.